Olá, esse é o módulo de Disciplinas Espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na segunda semana e nesse vídeo nós vamos falar sobre a disciplina do jejum. O jejum é uma disciplina que causa medo em algumas pessoas, é uma abstinência parcial ou completa de comida, em algumas vezes de água também, mas normalmente de comida. E é uma disciplina que toca muito no nosso corpo, no nosso físico, de forma muito forte, né? E para alguns até de forma agressiva. Tanto que alguns chegam a pensar se o jejum é algo para os dias de hoje, se é algo para a graça, se é algo que talvez faça mal à saúde, parece um autoflagelo, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso para que a gente possa praticar corretamente, né? Fazer certo e com o coração certo também. Talvez o melhor livro sobre isso, vou fazer depois um vídeo, né, resenhando esse livro, é o livro do Mahesh Chavda, A Oração, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Esse é um livro bem completo sobre esse assunto e se você quiser ler e se aprofundar um pouco mais, eu acho que seria a melhor indicação. Então, primeira coisa, né, desfazendo alguns mitos sobre o jejum. Em primeiro lugar, o jejum é bíblico. Há diversas referências na Bíblia incentivando, vamos dizer assim, ou colocando a necessidade da prática do jejum aliada a outras disciplinas espirituais. Depois, o jejum é para os dias de hoje. A gente vai ver depois aqui Jesus comentando e a gente vai fazer uma análise e entender que o jejum é para hoje sim. Depois, o jejum não faz mal à saúde, ele feito corretamente, ele pode até trazer benefícios à saúde, embora não seja o objetivo principal nosso em fazer jejum, né? Emagrecer ou tirar as toxinas do organismo, mas ele sim, ele causa benefícios à saúde. Olhando na palavra, como a gente tem feito nas outras disciplinas, quem jejuou, né, na Bíblia? A gente vê que Moisés jejuou, que Davi jejuou, que Elias jejuou, que Esther jejuou, Ana, a profetisa na época de Jesus, jejuou, Daniel jejuou, Paulo, os apóstolos e o próprio Jesus. A gente percebe que muitos desses jejuaram em momentos críticos, em situações em que eles precisavam se dedicar mais a Deus. A gente pode ver Moisés jejuando 40 dias e 40 noites quando sobe o monte para receber de Deus a lei. A gente vê Davi jejuando quando o filho dele fica doente. A gente vê Elias jejuando também 40 dias e 40 noites, quando ele vai para o deserto fugindo de Jezabel e Deus fala com ele. A gente vê Esther jejuando quando há uma ameaça de morte a todo o povo judeu. A gente vê Ana jejuando como algo corriqueiro na vida dela, um padrão que ela adotou para a vida dela. A gente vê Daniel jejuando em algumas situações também na vida dele para buscar a direção de Deus. E a gente vê o próprio Jesus jejuando. Os apóstolos jejuando também em momentos que eles estavam buscando a direção de Deus, buscando para onde caminhar, que decisões tomar. A palavra fala que eles jejuavam e oravam. E a gente vê ao longo da história da igreja diversos homens de Deus que a gente admira que praticavam o jejum. Eu vou citar alguns aqui que a gente conhece bem: Martinho Lutero, por exemplo, João Calvino, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, homens de Deus usados por Deus que a gente admira e que tinham como prática o jejum. E aí vem uma pergunta, né? Jejuar é um mandamento? Deus nos obriga a jejuar? E aí a gente pode tentar raciocinar um pouco sobre isso. Primeiro, no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre o jejum no meio da fala dele sobre doações, sobre ofertar e dar aos pobres e sobre oração. E ele coloca no mesmo contexto. Parte-se do princípio que os três faziam parte ou fazem parte da vida cristã. Porque Jesus cita eles de forma igual, mas da mesma forma que ele fala que a gente deve orar e que a gente deve ofertar ou ajudar os pobres, ele coloca o jejum no meio. Por que a gente deveria fazer um e não fazer outro? Normalmente a gente ora, alguns ofertam e muitos poucos jejum. Então a gente está meio seletivo nisso. A gente seleciona algumas coisas que nos interessam mais. E não deveria ser assim. Não faz sentido praticar algumas coisas e desprezar outras.
né? Jesus também instrui assim, ó, quando jejuarem. Ele não fala se jejuarem e nem fala você precisa jejuar. Mas supõe-se, né, pelo que Jesus falou, que ele esperava que a gente jejuasse em algum momento. Isso significa que há uma expectativa no coração de Jesus de que a gente jejue e que se ele espera isso é porque isso faz bem para a gente, de alguma forma contribui para a nossa vida com ele. Ok? Então, ele não falou se jejuarem, mas quando jejuarem. Ok? E Jesus fala também em Mateus 9,15, quando perguntam por que os discípulos dele não jejuavam, ele fala, quando os convidados de um casamento ficam de luto, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então aqui Jesus coloca que seria algo comum, né, de acontecer depois, o noivo aqui representando ele mesmo, depois que ele subisse aos céus, a igreja, nós jejuaríamos, ok? Então, eu entendo que se a gente quer agradar o coração do Pai, a gente não faz aquilo só que é obrigação, mas aquilo que agrada o coração dele. Então, nós temos que entender agora que benefícios isso traz. Né? Por que Jesus jejuou, sendo Filho de Deus? Por que os apóstolos jejuaram? Por que ao longo da história bíblica e da tradição da igreja, os grandes homens de Deus tinham a prática do jejum? Não apenas o jejum de vez em quando, não apenas o jejum quando queriam buscar algo de Deus, não apenas o jejum como penitência por um pecado, mas o jejum como hábito na vida deles. É isso que a gente precisa entender. Algumas motivações erradas antes da gente entrar no aspecto mais prático do jejum. Motivações erradas: usar o jejum para benefício próprio, né, para buscar alguma coisa para minha saúde, para emagrecer, ou de alguma forma, algum outro tipo de benefício egoísta. Segundo, usar para conseguir de Deus aquilo que desejamos, quer dizer, usar como botões que eu aperto para receber o favor de Deus, isso é idolatria. Quando eu busco fazer algo para obrigar o meu Deus a fazer algo que eu quero. Isso é idolatria, né? São os povos pagãos que fazem esse tipo de coisa. Não é aquilo que Deus espera de nós. Usar o jejum para ter Deus em nossas mãos, quer dizer, para criar créditos com Deus. O jejum não cria créditos com Deus. Nós não temos créditos, né? Nós temos uma dívida eterna que foi cancelada pela graça. E tudo que fazemos em gratidão a Deus. Ou para benefício no sentido de que a gente cresça e amadureça. Mas é para nós, não é para Deus que a gente faz o jejum. E usar como forma de status espiritual. Como forma de tanto a gente usar como a igreja usar. Né? Liderança usar. Não, para você ser um apacentador você tem que jejuar. Para você ser um pastor você tem que jejuar tantos e tantos dias por semana. É óbvio que se espera que, à medida que você vai amadurecendo, você vá praticando as disciplinas espirituais. Mas isso vai trazer muito mais um reflexo na sua vida do que, provavelmente dito, vai ser um pré-requisito ou uma medalha que você carrega no peito, dizendo, eu jejuo tantos dias. Aí você virou o fariseu lá da parábola do fariseu e do publicano. Não é esse o objetivo. No momento que você fizer isso, no momento que alguém fizer isso com você, perdeu todo o sentido de fazer o jejum, pode jogar isso fora. Nós não fazemos jejum para termos um status espiritual e nem para usarmos isso como forma de medir as pessoas ou como forma de nos colocarmos acima das pessoas ou rebaixarmos pessoas. Isso tudo está muito errado. Bom, a Bíblia fala em alguns tipos de jejum, sempre com um propósito espiritual. Okay? Então, jejum é, resumidamente, a abstenção de comida, a abstenção de alimento e, eventualmente, a abstenção de bebida. Okay? A gente pode associar ao jejum outras formas de abstinência. Junto com o jejum de alimento, a gente pode jejuar de televisão, de internet, de redes sociais. A gente pode, então, colocar algumas coisas junto nesse contexto, mas o jejum em si, ele é abstinência de alimento, ok? Como a palavra coloca.
Acho que isso é bem importante que a gente deixe claro. Mas vamos lá. O jejum total, então, é se abster de todo tipo de comida, sólida ou líquida, sucos e tudo mais, refrigerantes, né, mas não de água. E é o mais comum na Bíblia. Então, o jejum mais comum na Bíblia é você se abster de comida e beber água durante aquele período que você estabeleceu. Há também o jejum parcial, quando a dieta é restrita, mas não é completa. Então, se você fizer uma dieta tomando só suco, vou tomar suco de couve, suco de laranja, suco de limão ao longo do dia, né? Porque de alguma forma você está ainda aprendendo, está praticando, você por alguma condição não consegue mesmo, né, fazer o jejum completo. Então você faz um jejum restrito. Ou o jejum de Daniel, por exemplo, que é bem conhecido, né, quando você tira, né, Daniel tirou vinho, tirou carne e algumas outras coisas desse tipo. Então você pode fazer um jejum de carne, por exemplo, e comer só saladas. É uma forma, ou frutas, né, frutas frescas. Então são formas de fazer jejum, às vezes continuadamente, às vezes durante o dia, você tem algum tipo de atividade que te impede de fazer o jejum. Então você pode fazer isso também. E há depois o jejum absoluto, que é sem comida e sem água. Normalmente na Bíblia aparecem como medidas extremas, né, de emergência mesmo, como no caso de Esther, né, quando há o decreto de que todo o povo seria eliminado. Então eles fazem um jejum de 3 dias, todo o povo, né, sem comida e sem água. 3 dias é o máximo, né, que um ser humano fica sem comida e sem água. Então, passar de 3 dias não é recomendável. Né? A gente tem 2 casos na Bíblia. Moisés, quando sobe no monte e recebe de Deus a lei, ali é um ambiente sobrenatural. A gente entende que ali houve um milagre, assim como o de Elias, que corre, anda 40 dias e 40 noites depois de se alimentar. Então são situações muito especiais para você fazer um jejum de comida e água de mais de 3 dias. Você tem que ter muita certeza de que Deus falou contigo e te pediu isso, certo? Porque é perigoso, o teu corpo começa a sofrer. A falta de água é muito perigosa. A falta de comida não, você consegue ficar 40 dias sem comer. Claro que não de uma vez. Você precisa também, como em todas as outras disciplinas, ir começando devagar, ok? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Há também o jejum particular, onde você faz sem comentar com ninguém, você resolve fazer, eu vou fazer toda segunda e toda quarta. Né? Vou fazer segunda, que é o dia do meu GA, e vou fazer na quarta, que é o dia do meu GP. Ou eu vou fazer toda terça, que é o dia da minha folga no trabalho. Né? Na nossa igreja, na Siloé, a maioria das pessoas integrais folgam na terça. Você pode optar, eu vou fazer terça-feira jejum e vou fazer na sexta. Então você pode escolher um dia na semana, ok? Se eu não me engano, no texto bíblico fala que os fariseus costumavam fazer nas quartas e nas sextas, ok? Mas assim, pouco importa o dia, mas se você quer ter um hábito, pode ser que seja interessante você já se programar de antemão para fazer nos mesmos dias ou no mesmo dia os seus jejuns. E pode ser um jejum particular que ninguém fique sabendo, talvez a tua esposa fique sabendo, o teu discipulador que está te acompanhando fique sabendo, mas não precisa falar para todo mundo. Você pode ir para o trabalho e naquele dia dizer, não vou almoçar hoje, e boa, não precisa entrar em detalhes, explicar o porquê. E aí naquele horário do almoço, por exemplo, no horário do café, você pode ficar na sua mesa, você pode sair, dar uma caminhada ou ir no teu carro, e ali você tirar esse tempo que você teria de almoço, você tira para ler a palavra, para orar, para estar com Deus. O jejum precisa ser associado à oração, à busca da palavra, não adianta só ficar sem comer. Embora eu sei que nem sempre é possível ao longo do dia você ficar o tempo todo buscando a Deus de forma exclusiva, você pode estar trabalhando, né, fazendo lá as suas atividades, mas você tem pelo menos esses horários que você pararia para comer e todo o tempo você pode estar em espírito buscando a Deus, ok? Então dá para fazer mesmo quem trabalha numa atividade normal aí, ok? É para qualquer cristão. Há também o jejum comunitário, aquele em que o povo é chamado a jejuar. Nós, na comunidade, normalmente uma vez por ano, fazemos o jejum de Daniel. Toda a comunidade é convidada, né, a fazer
a esse jejum. E muitos membros fazem esse jejum de 21 dias, que é um jejum parcial. Há na história um acontecimento, né, que inclusive John Wesley participou desse jejum convocado pelo rei da Inglaterra em 1756. Um dia inteiro de jejum e oração, e o motivo era a ameaça de invasão francesa à Inglaterra. Então, pode ser que o nosso presidente nos convoque a um jejum, pode ser que o nosso pastor, pode ser que o conselho de pastores da cidade, pode ser que as igrejas do Brasil, pode ser que haja uma convocação para uma razão especial, num tempo especial. Então, isso também pode acontecer, e é um jejum, então, que a gente não é obrigado a fazer, mas a gente pode se envolver e estar em unidade com irmãos fazendo esse jejum. Ok? Então, aqui eu acabei falando, né, do jejum particular e do jejum regular, né, também antes ali, que é a possibilidade de eu colocar no meu coração e colocar isso na minha rotina da minha vida, ok? O jejum talvez na hora não traga grandes benefícios aparentes, mas ele está construindo raiz na sua vida. E você vai percebendo com o passar do tempo uma clareza maior na palavra, revelação da palavra, a tua vida vai sendo transformada dia a dia. Vão ficando mais evidentes algumas falhas, alguns pecados, alguma carnalidade, e elas vão podendo ser trabalhadas por Deus. Né? O jejum ele mostra o quão viva a tua carne está, quão viva a tua natureza humana ainda está, e ele vai permitindo que Deus possa trabalhar. Eu vejo um grande benefício na minha vida é que eu consigo perceber quando eu estou mal-humorado ou quando eu fico mais cansado por conta da fome. E eu vou então aprendendo a interpretar isso e a acalmar a minha carne. Isso é muito útil quando você precisa de verdade ficar sem comer. Teve uma situação em que eu precisei fazer reuniões e atendimentos na igreja ao longo de um dia inteiro e eu não consegui parar para comer. E como eu vinha numa prática de jejum, eu entendi que naquele momento eu estava fazendo um jejum forçado, né? Que eu não me preparei para fazer o jejum, mas que eu estava na prática jejuando porque era mais importante naquele momento fazer aquilo tudo que eu precisava fazer do que me alimentar. E aí então você diz assim, você diz para sua carne, olha, calma aí porque agora é mais importante o reino do que você. Depois eu cuido de você. E se você nunca fez isso, você pode ter dor de cabeça, você pode ter dificuldades e você não acostumou a isso. Então o jejum ele te trabalha antes, né? Você de forma preventiva ou de forma a aprender antes para quando você precisar. Então é bem interessante isso. Teve outra situação em que eu precisei fazer um jejum assim de forma imediata. Uma situação com uma pessoa que ela me falou de uma crise que ela estava passando naquele momento e na hora o Espírito Santo me conduziu a dizer assim, olha, eu vou orar por você agora, e era de noite, já tarde da noite, e eu vou continuar orando por você por um tempo aqui, dentro da madrugada, da noite, e eu vou fazer um jejum desde agora até a hora em que Deus responder, né, em que isso mudar. E eu não sabia quanto tempo ia ser esse jejum, mesmo, não sabia mesmo. E orei então ali e fiz o jejum até o outro dia. Então eu tinha comido, eu não sei nem que hora eu tinha comido, mas eu não tinha me preparado para fazer o jejum. Mas foi uma direção, um entendimento e eu fiz. E aí no outro dia, perto do meio-dia ou depois do meio-dia, a pessoa me ligou dizendo, olha, estava orando agora, Deus falou comigo, eu saí dessa crise, estou bem, né? E daí então eu fui comer alguma coisa. Eu fiz um outro jejum mais longo prazo, que foi um jejum parcial. Eu nem lembro quanto tempo eu fiquei nesse jejum, eu não marquei, eu não contei, mas era algo que a gente vinha buscando em Deus. E então eu fiz esse jejum até o momento que eu entendi que tinha sido suficiente. Então a gente parou o jejum. Mas durante um bom tempo eu fiz um jejum parcial, sem carne. E foi um tempo bom, um tempo de buscar a Deus, um tempo de se colocar diante dele, e trouxe muito crescimento, trouxe respostas. A resposta não veio na hora, dentro do jejum, mas ela veio. Então são práticas que a gente vai aprendendo fazendo, né? Fazendo. Deus sempre tem que ser o centro do jejum, dentro do propósito do jejum, né? É Deus o centro.
É Ele que nos impulsiona, mesmo que eu possa colocar como hábito fazer toda segunda e quarta, por exemplo, ainda assim o impulso tem que vir de Deus. Se você não sente que Deus está impulsionando você para isso, está fazendo por outro motivo, então você tem que repensar isso, né? E o jejum ele é uma adoração a Deus, ok? Mais do que comprar algo de Deus, ok? John Wesley fala o seguinte: em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja esta e unicamente esta: glorificar o Pai que está nos céus. Então, o grande objetivo do jejum é adorar a Deus, ok? Outros propósitos que a gente pode ver: o jejum revela aquilo que nos controla. Ele vai revelar coisas, vai trazer à tona coisas como orgulho, raiva, amargura, inveja, discórdias, medo. Tudo que é negativo dentro de nós é trazido à superfície durante o jejum. Parece estranho isso, mas é pura verdade. A nossa carne se revolta de uma forma muito interessante até que a gente vá dominando ela. Outro ponto: o jejum nos lembra que somos sustentados por toda palavra que procede da boca de Deus, como Jesus fala em Mateus 4:4. A comida não nos sustenta, é Deus que nos sustenta, e fazer o jejum é provar na prática isso, né? O jejum é mais um banquete com a palavra de Deus do que abstinência de comida. Eu troco então, né? Eu digo, eu não tenho tempo, então assim, hoje você vai fazer um jejum, por exemplo, da meia-noite até meia-noite, sei lá. Então você vai tirar algumas refeições, tirar o café da manhã, tirar o almoço. Então você não precisa preparar o almoço, não precisa preparar café da manhã. O tempo que você gastaria preparando e comendo e lavando a louça e tal, você vai gastar no Senhor. Então, ele nos mostra que o Senhor é mais importante, as pessoas são mais importantes do que a comida. O jejum também ajuda a nos manter o equilíbrio da vida. Ele nos permite, não permite que a gente seja escravizado por coisa alguma. No tempo que a gente tem feito o jejum de Daniel, eu já tirei muitas coisas da minha vida. Além do alimento, né, que a gente acabou tirando, frituras, refrigerantes, a gente, com o tempo vai tirando coisas e não volta, né? Não traz depois. Mas também hábitos de ver alguns programas de TV, até ver televisão mesmo. No primeiro jejum de Daniel eu cortei a televisão e nunca mais vi de novo. Nem tenho TV mais em casa hoje. Revistas, ver jornais, coisas que ocupavam o meu tempo assim e que eu fui tirando da minha vida, né? Muita gente tira redes sociais e percebe o quão bem isso faz para si. Então, o jejum é importante de tudo, né? O alimento é importante, mas dessas coisas que hoje nos aprisionam é muito importante. Você às vezes fica alguns dias sem internet em casa e percebe o quanto a tua vida progrediu. Você sai, vai para algum lugar que não tem sinal e você pega um livro e começa a ler e percebe o quão bom é isso. Então, para que trazer de volta aquela prisão, aquilo que te traz tão pouco benefício? Então, o jejum te ajuda a equilibrar a tua vida, manter uma vida mais simples, de mais liberdade, com menos quinquilharia e viver aquilo que é essencial. Lembrem, viver aquela vida por uma única coisa. E aí tem alguns outros benefícios, né? Você fica mais eficaz na oração intercessora, isso é na prática que a gente vai perceber isso. Você recebe mais direcionamento de Deus para algumas decisões na sua vida, maior concentração, maior libertação, um bem-estar físico maior, né? Revelações de Deus, e isso você vai experimentando na prática, ok? De forma prática, você pode começar com um jejum de 12 horas, da hora do almoço de um dia até a hora do almoço do outro, ou eu às vezes faço, é comum fazer jejum da última refeição, né, das 8, 9 horas da noite de um dia até o final da tarde do outro, ou até o almoço do outro, se você não aguentar, mas se você conseguir até as 6 horas da tarde. Muita gente faz jejum das 6 da manhã às 6 da tarde, toma um café leve, não almoça e aí come à tarde. É muito importante ao fazer esses jejuns quebrar de forma adequada, de forma sensata. Não adianta você tomar um café da manhã daqueles de hotel, né, que tem de tudo, daí não almoça e à tarde toma um café colonial ou vai no rodízio de pizza, né? Então, toma um café da manhã leve, não almoça, à tarde toma um café leve e nesse dia você então teve uma comida mais austera, mais simples, você dedicou